Podem sentar. Eu quero convidar aqui a irmã Edileia, que vai trazer o nome dos novos membros da nossa igreja. Vai convidar aqui à frente os novos membros. À medida que ela for falando, os irmãos já podem vir à frente. Graças a Paz, igreja. Ana Caroline do Nascimento Cruz, Antônio Messias Fonseca da Silva, Edileude da Silva Martins, Francisco Jonas Araújo Lima, Francisco Pedro Silva Gomes, Jaqueline Araújo Teixeira da Silva Lima, José Ferreira da Costa Neto, Josiele Rodrigues da Silva, Maria Cleomar Soares Rodrigues e Maria Inês Lima da Costa. Chama mais uma vez, tira a Edileude, que a Edileude já é membro. Pode citar o resto aí. Ana Carolina do Nascimento Cruz, Antônio Messias Fonseca da Silva, Francisco Jonas Araújo Lima, Francisco Pedro Silva Gomes, Jaqueline Araújo Teixeira da Silva Lima, José Ferreira da Costa Neto, Josiele Rodrigues da Silva, Maria Cleomar Soares Rodrigues e Maria Inês Lima da Costa. Muito bem, meus irmãos, estão diante da igreja essas pessoas que fizeram o curso de membresia. Alguns deles vieram de outras igrejas, né? A maioria deles, aliás, vieram de outras igrejas, por isso passaram pelo nosso curso de membresia junto comigo e o pastor Tiago, e foram, graças a Deus, muito bem no curso, e nós estamos muito gratos pela vida deles. Vão se tornar agora membros dessa igreja. O irmão Neto, quantos anos, irmão Neto, de luta para se tornar membro? O irmão Neto está há 15 anos com a gente e agora ele conseguiu se tornar membro. Não, eu não vou culpar a irmã, não. A irmã não se tornou membro por sua causa, porque você tinha que vir. A irmã não tem nada a ver com isso. Era você, irmão Neto. A questão era você. E o irmão Neto conseguiu, graças a Deus. E aqui a gente tem, então, esses irmãos. Os irmãos membros da igreja que são favoráveis que esses irmãos se tornem parte da nossa família, por favor, fique de pé ou levante a mão. Amém. Vamos ficar de pé então, quem aprova? Quem levanta a mão é para quem está em pé. Todos aprovam então? Amém. Pastor Tiago vai orar, agradecendo por essas vidas. Bom, meus irmãos, bom dia. A paz agraciou a todos. E sejam bem-vindos, meus irmãos. É uma alegria fazerem parte da nossa família PIB em Planalto Calcaia. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos. Oremos. Senhor, nós te louvamos por esta manhã de domingo, domingo da ressurreição do Senhor, onde estamos aqui celebrando, ó Deus, esse momento maravilhoso da nossa fé. Mas te louvamos porque temos o privilégio, ó Deus, de ver o teu corpo crescendo, sendo edificado com a recepção desses novos membros. Esses irmãos que caminharam conosco, ouvindo e estudando a tua palavra na classe de novos membros a cada domingo, agora estão aqui, sendo acolhidos e recebidos pelo teu povo, porque agora, ó Deus, somos um povo cada vez mais forte, que está crescendo para a glória do teu nome. Que possamos, ó Deus, ser bênção na vida desses irmãos e eles também serem bênção em nossas vidas, para que juntos possamos caminhar em graça, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, para que a tua igreja seja edificada e assim o teu nome venha a ser glorificado. Que eles sejam bem-vindos e que o Senhor os acolha e que nós, como igreja, também possamos recebê-lo com grande alegria, pois assim nós choramos no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir, irmão. Amém. Obrigado, meus irmãos. Podem sentar, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Eu convidar o irmão Davi, quem vai dirigir o culto nesta manhã. Irmão Davi. Meus irmãos, muito bom dia a todos. Quero desejar boas-vindas a todos que estão aqui. Se sinta abraçado por nossa igreja, você que veio visitar. E você mesmo que é membro da PIB, seja muito bem-vindo ao culto onde nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de louvar o seu santo nome. Amém? Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por o início desse culto, porque digno é o Senhor de que o adoremos, meus irmãos. Amém? Então oremos. Soberano Deus, nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, porque tu é a terra, tu é todas as coisas que nelas estão criadas, Pai.
Foi o Senhor que fez. E nós estamos aqui para reconhecer isso, Pai. Que o teu povo se reúne para louvar, para te engrandecer, para te dar glórias, porque tu é digno de toda honra e toda glória. Que tudo que formos fazer aqui, que possamos fazer para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Mundo seguir.
Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui para celebrar a ressurreição do Senhor. Então, Ele já venceu a morte, Ele já venceu por você. Então, hoje é manhã de felicidade, é uma manhã de alegria. Então, vamos cantar juntos um louvor que a gente cantou domingo passado, no culto da manhã. Ó, quão lindo esse nome é. Vamos cantar com todo o nosso amor, com todo o nosso coração para o nosso Deus essa manhã. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, acima de todo trono estás. Tu é a glória, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como é bom saber que Ele ressuscitou, né? E nos deu vida. Amém? Eu quero ler um texto com vocês, no livro de Jó, capítulo 19, e no versículo 25. Todos que puderem acompanhar, Jó, capítulo 19, versículo 25. Amém? Diz assim: quanto a mim, sei que o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Amém? Vamos agora ofertar ao Senhor. Eis aqui o local, viu? A urna. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Oremos. Senhor, nós te damos graças, Pai, por cada irmão que ofertou nessa manhã, Senhor. Te damos graças por essa igreja, Senhor, que é um instrumento teu, Senhor, para abençoar tantas vidas. Senhor, nós também te agradecemos pelos irmãos que não puderam ofertar e te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre eles. Senhor, que toda a tua bênção, Senhor, seja ministrada sobre o teu povo nessa manhã. E nós te agradecemos. Amém. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como prova de um tão grande amor, te cravaram
tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Amém, meus irmãos. Nesse momento vamos ouvir a palavra com o pastor João. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor. Eu estava pensando, né? Nesses 22 anos de igreja, entra púlpito, sai púlpito e esse aqui continua. Ele está há muito tempo com a gente, né? Na verdade, Douglas, acho que desde ser criança que ele está com a gente, esse aqui. Nunca nos abandona. E a gente precisa dele de vez em quando. Isso é muito parecido com a vida da gente, né? O Senhor, vendo que a gente não é essas coisas, mas pode nos usar. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, que manhã maravilhosa. Se a gente parar para pensar no que significa a ressurreição, se você já perdeu algum ente querido, e você sabe como é terrível a chegada do corpo em casa, e a gente tem aquele momento de luto, né? O velório. E eu lembro que quando minha mãe morreu, eu ficava pensando que eu estava sonhando, que era um pesadelo e que eu ia acordar a qualquer momento e que ela estaria viva. E aí eu lembro que nós fomos para o cemitério e voltamos, eu ainda com a convicção de que estava sonhando. E no outro dia de manhã, quando eu acordei,
eu acordei pensando, vou ligar para minha mãe. E aí foi quando eu vi que realmente minha mãe tinha morrido. Então, assim, a gente imagina a emoção que foi para os discípulos quando eles acordaram no outro dia e descobriram que Jesus não havia morrido. Que é uma coisa que todos nós queríamos, né? Que as pessoas que nós amamos não tivessem morrido. Tipo como Marta e Maria, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A verdade é que a gente não quer que ninguém morra. E principalmente as pessoas que a gente ama. Amém? Vamos abrir então nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Todos encontraram? Eu vou pedir para você ficar de pé só para você poder ficar um pouco em reverência a uma leitura tão maravilhosa que é. Talvez o centro do Evangelho esteja aqui, não é? A grande esperança de todos nós está aqui. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante de uma das passagens mais importantes do Teu Evangelho, porque refletem o desejo de toda a humanidade, o desejo por vida, o desejo por ressurreição. E o Senhor deu a honra a essas mulheres de poderem contemplar esse momento tão precioso. E nós te bendizemos por isso, ó Deus, porque elas são testemunhas oculares que deixaram, ó Deus, esse registro, e assim nós podemos hoje contemplar com esperança aquilo que nos espera após a morte. Bendito seja o Teu nome por isso. Recebe nesse instante, ó Deus, a nossa gratidão e fala aos nossos corações por meio de Tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu queria falar então nessa manhã, irmãos, sobre a experiência que essas mulheres tiveram. É uma experiência tão gloriosa, tão preciosa, e eu gostaria de nós meditássemos um pouco nela nesta manhã, para a gente se alegrar mais ainda na ressurreição de Jesus. 4 implicações da ressurreição de Jesus na vida daquelas mulheres. 4 coisas espetaculares que aconteceram nessa manhã de domingo na vida daquelas mulheres. Eu gostaria que você ficasse atento a isso, porque eu creio que vai falar muito ao nosso coração, porque falou muito ao meu coração. A primeira coisa que a gente vê dos versos 1 ao verso 3, diz assim: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, como o nosso, esse que a gente está vivendo hoje, de manhã bem cedo, mais cedo do que nós, né? Nós conseguimos chegar um pouco mais cedo aqui, mas acredito que elas eram bem cedo mesmo. Então as mulheres levaram ao sepulcro, o que elas levaram? Elas levaram substâncias aromáticas, era uma tradição, né? Tipo perfumar o corpo do defunto, né? E elas não puderam fazer isso no dia anterior, porque Jesus morreu numa sexta-feira, então já ia chegar o sábado, e o sábado os judeus não podem fazer nada. Então elas tinham que esperar o sábado terminar, e por isso domingo de manhã bem cedo elas foram até o sepulcro, que elas queriam fazer esse ritual, né? Que era uma espécie de honrar o defunto, era uma forma de você homenagear, digamos assim, a vida daquele que partiu.
Então, quando elas chegaram, diz o verso 2, que elas encontraram removida a pedra do sepulcro. E a pedra, segundo a maioria dos historiadores diz, era uma pedra enorme, que selava o sepulcro. Era impossível quase, precisava de muitos homens para que ela fosse removida. E no verso 3 diz, mas quando elas entraram, que a pedra estava removida, elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Olha só, quando elas entraram, elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira implicação da ressurreição na vida dessas mulheres é que a ressurreição pôs um fim ao luto delas. Elas estavam em luto. Mas naquele momento em que elas entram no sepulcro e não veem o corpo de Jesus, o luto meio que é interrompido. A tristeza meio que é interrompida. E isso é maravilhoso, porque Jesus ele tem assim a mania, a maravilhosa mania de interromper lutos. Jesus certa vez ia entrar na cidade de Naim e ele vinha com uma multidão de pessoas ao seu redor e saindo daquela cidade, na hora que Jesus ia entrando, vinha uma viúva que tinha um único filho e ele estava morto. Então eles vinham naquele cortejo fúnebre carregando o corpo do rapaz. E Jesus, ela se encontra com um grupo que vem com Jesus. E Jesus imediatamente para aquele cortejo fúnebre e diz à mulher, mulher, não chores. Você já experimentou dizer para alguém que perdeu alguém, não chore? É a coisa mais absurda que se pode dizer a alguém. É a coisa mais desumana que se pode dizer a alguém. A minha esposa contou que uma vez, quando o irmãozinho dela morreu, alguém sugeriu que eles não deveriam chorar. Isso é uma coisa absurda, isso é uma violência contra o sentimento de alguém. Mas Jesus diz para aquela mulher, para a viúva de Naim, não chore. E por que ele diz isso? Porque ele tem autoridade para fazer com que ela pare de chorar. E que autoridade é essa? De dizer engula o choro, como os pais da gente diziam quando a gente era criança? Não. A autoridade de dizer não chore, porque eu vou fazer essas lágrimas pararem de fazer sentido. E ele toca no esquife, que era uma espécie de maca que se carregava o defunto, e ele toca no garoto e manda ele acordar. Ele acorda, senta-se e começa a conversar com a mãe dele. Eu acho lindo esse texto porque ele começa a conversar com a mãe como quem foi interrompido uma conversa e ele retomou a conversa. E assim a mãe interrompeu suas lágrimas e recebeu o filho pela segunda vez das mãos de Jesus. Então Jesus ama interromper luto. Marta e Maria, amigo de Jesus, Lázaro, já estava morto, já estava sepultado. E diz no Evangelho de João, capítulo 11, que Jesus vai visitá-los. E uma das irmãs diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor Jesus ama interromper luto. E aí o que ele faz? Ele vai até Lázaro, pede que retirem a pedra de onde ele estava sepultado e chama Lázaro para fora. Lázaro volta à vida e mais um luto está interrompido. Jesus ama interromper luto. A filha de Jairo era um dos principais da sinagoga. Acompanhou Jesus. Eu esqueci de vocês. Vocês estão aqui. Acompanhou Jesus. Pediu para que a filha dele fosse curada. Só que a filha dele, na hora que eles estão indo no caminho, alguém vem avisar. Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Mas Jesus ama o quê? Fala mais forte. Jesus ama interromper lutos. Então ele disse, olha, a tua filha já está morta, Jairo. Não perturba mais o mestre. E o que Jesus diz para Jairo? Crê somente. Só creia. E aí quando eles chegam lá, Jesus diz uma coisa muito simples. Menina, levanta-te. E ela se levanta. E Jesus interrompe mais um luto. Agora eu pergunto, vocês acham que Jesus, esse que gosta de interromper lutos, que tem prazer em interromper lutos, vocês acham que ele não ia interromper o próprio luto? Não é? Mas você quer saber mais? Jesus continua interrompendo lutos. Ele ainda interrompe lutos. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Uma vez o pastor Tiago, falando numa aula, brincando, numa das aulas na escola bíblica, ele brincou e disse, pastor, você já viu um morto voltar à vida? Já viu um paralítico voltar a andar? E a gente brincou e disse, não, nós não vimos isso. Nem eu vi, nem ele viu. Nenhum de nós vimos isso. Mas Jesus, ele continua interrompendo lutos. Ele interrompeu o meu luto. O luto das pessoas que eu perdi, que eu amava tanto. Pessoas dessa igreja. Membros dessa igreja. Pessoas que eu tinha um amor de pai, pessoas que eu tinha amor de filho para com a mãe. Pessoas que fazem diferença na vida da gente quando estão aqui entre nós.
E Jesus interrompeu esses lutos. Como? Em João capítulo 11, verso 25, Jesus falou para Marta e Maria: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso interrompeu meu luto. E eu pensei: Senhor, então eu não preciso chorar. Porque se creram em Ti, um dia eu vou encontrá-los. O que seríamos de nós, irmãos? O que seríamos de nós sem a intervenção de Jesus aos nossos lutos? Será que a gente aguentava a vida? Se não fosse Jesus nessa intervenção maravilhosa, dizendo: não temas, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, cada pessoa que morre é uma parte de nós que morre junto. A história das nossas vidas nunca é mais a mesma quando alguém que faz parte das nossas vidas parte. Quando alguém morre, um pouco da nossa história foi junto com aquela pessoa. Só sabe quem senta na mesa e vê a ausência do lugar que era daquela pessoa. Só sabe quem chega na igreja, como eu, que estou nessa igreja já desde o início, né? E sei exatamente o local onde a pessoa sentava. E ela não está mais lá. É uma parte de mim que nunca mais vai voltar aqui. O poeta John Donne dizia o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas na cultura antiga, né, na Europa antiga, quando morria alguém, inclusive no interior, isso ainda acontece. No interior do nosso estado, porque a gente tem muita influência europeia, né? Na Europa antiga, quando morria alguém, tocava-se o sino da igreja. Não propriamente dito de igreja católica, viu? As igrejas reformadas, né, pastor, elas tinham também seus sinos. Tiraram de nós a cruz, tiraram de nós o sino, tiraram tudo. Mas tinha os sinos na igreja reformada. Então o que acontece? Quando o sino tocava, é porque alguém havia morrido. John Donne tem um trecho de um poema lindo. Ele diz assim: a morte de cada homem diminui-me, porque eu faço parte da humanidade. Eis porque eu nunca pergunto por que é que os sinos estão tocando. Porque quando os sinos estão tocando, eu sei. Foi uma parte de mim que morreu. Cada um de nós, quando morre, vai deixar uma brecha na vida do outro. E a ressurreição é a promessa de que aqueles que morrem em Cristo, preste atenção, nos serão devolvidos na eternidade. Sabe, como o filho da viúva de Naim, né? Já imaginou Deus devolvendo para a gente as pessoas que a gente ama? Vocês conseguem imaginar? Deus nos dando de volta aqueles que nos foi tirado por causa da morte? Jesus ama interromper lutos. Essa é a primeira implicação. Verso 4 e 5. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Meu irmão, quero que você agora visualize essa coisa, essa cena lindíssima, porque veja o que diz aí no verso 4. Primeiro, elas ficaram perplexas. O termo grego para perplexos aqui é que elas ficaram perdidinhas, perdidas na situação. Meu Deus, o que está acontecendo? Totalmente perdidas na situação. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz desse sol que está aqui sobre nós. Já imaginaram isso? Dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol. Eles colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A segunda implicação, então, da ressurreição na vida daquelas mulheres é que despertou nelas, lógico, perplexidade e temor. Porque o que é natural na cabeça da gente? A pessoa morre e acabou. Uma vez eu estava evangelizando uma menina. Na verdade, a gente começou a conversar no ponto de ônibus e ela começou a perguntar algumas coisas. Aí eu comecei a falar algumas coisas de Jesus para ela. E eu fiz uma pergunta para ela. Eu disse: o que você acha que acontece depois que a gente morre? E ela disse: nada. Eu disse: como assim nada? Ela disse: nada. A gente morre e acabou. Encerrou a vida. Aí eu disse: certo. Você pensa assim? Ela disse: sim, eu penso que acabou. Morreu, acabou. É como se apagasse uma chama, como se apagasse uma vela. E eu disse: e se de repente houvesse uma possibilidade de que depois de morrer houvesse um Deus e você tivesse que se encontrar com esse Deus e prestar contas de sua vida com Ele? Qual a possibilidade que você acha que isso é possível? Eu disse: você acha que isso é zero possibilidade? Ela disse: não é zero possibilidade. Eu digo que seria
0,01% de possibilidade. Eu disse, pronto, mas já é uma possibilidade. Não é? Já é possibilidade. 0,01% já é possibilidade. Então, é nessa possibilidade que muitas pessoas vivem. Uma possibilidade pequena de que exista um Deus. E de que depois que nós morrermos, nós tenhamos que nos encontrar com esse Deus. Uma possibilidade remota para muitas pessoas. É o que elas pensam. Mas veja bem, quando essas mulheres deparam-se com algo que foge da realidade que elas acreditavam continuamente, ou seja, quem morreu, morreu, elas ficam perplexas e cheias de temor. Certo? Perplexas e cheias de temor. Porque para elas é uma coisa natural. Quem morreu, acabou. Mas de repente elas têm diante dos olhos dela aquilo que elas jamais imaginaram. Alguém que morreu e agora parece que está vivo. Nós não vimos o Jesus ressuscitado. Nem eu, nem você. Mas nós vemos o resultado do Jesus ressuscitado. Qual foi o resultado? Olha ao seu redor. Foi porque ele ressuscitou que essas pessoas estão aqui. Esse é o resultado. E a maioria de nós aqui tem histórias que, se nós formos contar para as pessoas, elas não têm a mínima lógica. Elas são histórias que não fazem sentido. Porque alguns de nós viemos para Jesus de maneiras totalmente diferentes. Alguns foram evangelizados, outros nunca foram evangelizados. Alguns iam passando em frente à igreja e entraram. São várias formas de Deus agir, além dessa lógica humana que a gente acredita, né? De que Deus vai fazer e atrair as pessoas para si. Ele atrai de várias maneiras possíveis. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, da perplexidade e do temor dessas mulheres, é que nós vivemos uma realidade que a gente acredita que tudo está tudo dentro de um padrão, mas Deus pode fugir desse padrão. E a fuga de Deus desse padrão, aqui, no momento para elas, foi Cristo ressuscitou. Elas nunca tinham visto isso. E a fuga de Deus para o nosso padrão é: nós não tínhamos a mínima condição de, por nós mesmos, chegarmos a Deus. Mas Deus se agradou de se achegar a nós. E isso não tem lógica. Porque pela lógica, nós somos ofensores, e ofensores deveriam pagar por suas ofensas. Mas na lógica amorosa de Deus, os ofensores, que deveriam pagar por suas ofensas, são substituídos por seu filho, que é tratado como se fosse o ofensor, para que os ofensores sejam tratados como seu filho Jesus é. Isso lhe deixa perplexo? Isso lhe enche de temor? E isso é o resultado da ressurreição. Amém? Versos 6 a 8. E nós teremos a terceira implicação. Então os homens disseram, outros evangelhos vão dizer que eram anjos, né, que falaram isso. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Então o que os anjos fizeram para elas? Disseram a elas o que Jesus já havia dito. Jesus já havia explicado isso várias vezes aos discípulos e à multidão que o cercava. Jesus já havia dito a eles que iria ser entregue nas mãos dos pecadores, seria surrado, seria morto e ressuscitaria. Essas eram as palavras de Jesus. A terceira implicação, então, na vida delas aqui, é que a ressurreição confirmou as palavras de Jesus para elas. Confirmou aquilo que elas já sabiam. E a ressurreição agora estava clara diante dos olhos delas. E aí isso é maravilhoso, porque a gente vê a questão da fidelidade de Deus. Números capítulo 23, verso 19, a palavra de Deus diz que Deus não é homem, nem filho de homem para que minta. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Então, como ele havia dito a elas, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, eu vou ser morto e ressuscitarei, assim se cumpriu diante dos olhos delas. Isso pode nos levar a pensar o quê? Aquilo que Jesus nos promete há de se cumprir diante dos nossos olhos. Há de se cumprir. Eu não consigo, às vezes, mensurar a ideia de que um dia nós estaremos num lugar ao qual Jesus descreveu. Eu não consigo imaginar, me foge completamente o entendimento, aquela descrição que João fala no livro de Apocalipse, ou que o próprio Jesus, quando ele diz, lá onde eu estarei, vocês estarão também. É uma coisa muito gloriosa, uma coisa muito grandiosa, mas é uma promessa do Senhor. E sendo uma promessa, nós podemos confiar que ela acontecerá. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, o apóstolo Paulo diz que em Cristo é encontrado o nosso sim.
Ou seja, ele disse sim para tudo em referência ao Pai, para que nós pudéssemos ter o sim dele para nós também. E aí Paulo diz, é por isso que a gente ora em nome dele, é por isso que a gente fala em nome dele ao Pai, porque tudo que é para ele é para nós também. Essa é uma promessa de Deus. Então, dentro desse contexto, dentro dessa promessa de Deus, nós podemos confiar que as palavras de Jesus hão de se cumprir. Então, quando o Senhor diz que um dia estaremos com ele para sempre, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e na ceia ele diz, vocês vão celebrar isso e um dia vocês estarão comigo para sempre. É a promessa que há de se cumprir. Amém? E a quarta e última está nos versículos 9 e 10. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. A maioria dos historiadores falam que é muito interessante isso, né? Porque as mulheres elas não eram vistas como testemunhas, né? Pela lei judaica e tudo. Mas Deus Todo-Poderoso, que gosta de fazer as coisas do seu jeito, quis que fossem as mulheres que anunciassem a ressurreição de Jesus. Isso é muito, muito glorioso, né? Porque dentro de uma sociedade que a história toda, né? A sociedade tentou oprimir as mulheres, colocar as mulheres para baixo. Deus sempre as colocou num patamar de uma honra, né? De um mérito que Ele quis dar. Isso é maravilhoso. Isso é muito glorioso. Mas a quarta implicação é que a ressurreição tornou essas mulheres imediatamente proclamadoras da ressurreição. Por elas terem contemplado a ressurreição, imediatamente elas quiseram proclamar a ressurreição. E talvez aqui você diga aí, como é que a gente pode aplicar isso para a gente, pastor? Porque a gente não viu a ressurreição. Quem disse que você não viu a ressurreição? Ora, mas você viu a sua ressurreição. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos ressuscitou por meio de Cristo Jesus. Nós somos ressurretos. Aqui está um número de pessoas ressuscitadas em Cristo Jesus. Acredito que grande número, amém? Ressuscitadas em Cristo Jesus. Aqui estão habitantes do reino de Deus, que moram nessa terra como se fossem forasteiros, né? Estamos de passagem por aqui. Nada aqui nos apega, nada aqui nos faz nos segurar tanto, nada aqui nos ilude, porque nós não somos daqui. Nós pertencemos a outro lugar. Nós fomos ressuscitados em Cristo. E nós caminhamos em meio aos mortos, tentando levá-los à ressurreição também. Tentando falar para eles sobre o Cristo que nos tirou da morte para a vida, para que eles possam um dia ressuscitar também conosco. É isso que a ressurreição fez. É isso que a ressurreição faz. Nos faz falar da ressurreição pela qual nós mesmos já nos consideramos ressuscitados. Amém? Muito bem, 4 lições que a gente pode tirar desse texto aqui para você guardar no seu coração. Primeira, graças à ressurreição de Jesus, nós sabemos que o caminho da morte de quem nele crê vai dar de encontro com a vida. Amém? O caminho da morte daquele que crê em Jesus vai dar de encontro com a vida. Então, assim, é como se a gente estivesse apenas numa passagem remota entre o flagelo, que é esse mundo, para a glória, que é a eternidade. Agora, veja bem, não pense assim, esse mundo é um flagelo, então eu não vou nem me importar com tudo, não vou me importar mais com nada. Não, não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você glorifique a Ele aqui, que você viva de maneira que as pessoas entendam a tua alegria, a tua paz, que eles entendam a grandeza daquele que você ama e segue. Mas que você nunca esqueça que a morte não é o fim, é o começo daquilo que a gente sempre esperou. E segundo, graças à ressurreição de Jesus, nós sabemos que as coisas de Deus vão além do que aparentam ser. E o corpo depositado na sepultura é como uma semente plantada para florescer na eternidade. Um pastor amigo meu, ele foi sepultar um membro da igreja e o filhinho dele pequenininho foi com ele. E aí na volta, eles contemplaram o cemitério por cima, né? O carro ia subindo, eles contemplaram o cemitério. E aí o garotinho falou uma coisa que a gente guardou no coração. Ele disse, pai, é aqui que Deus planta as pessoas para nascer no céu. Então, graças à ressurreição de Jesus, nós acreditamos que nós somos plantados na sepultura para nascer na eternidade. Amém?
Graças à ressurreição de Jesus, sabemos que sua palavra é digna de confiança e nós podemos viver e morrer em paz confiando nele. Uma das coisas que sempre oriento os pais, né? Eu digo, olha, nunca deixe que seu filho desconfie de você. Ele precisa confiar em você. Então, meus filhos, quando eram pequenos, a Jéssica, quando era pequena, a gente ia levar para tomar uma injeção e ela dizia, pai, vai doer. Eu digo, e muito. E muito, minha filha, isso aí dói. E ela chorava, mas tomava a injeção, né? E eles sempre confiaram em mim, porque nunca menti para eles. Então eu dizia, vai doer ou não vai doer. Eles diziam, compra isso para mim, não tem a mínima possibilidade de comprar isso. Essas coisas, né? Não tinha, lá em casa não tinha esse negócio, na volta a gente compra, né? Não tem volta, a gente não vai comprar. Questão de confiança. Jesus sempre foi sincero com a gente, amém? Se você lê os evangelhos, você vai ver toda a sinceridade de Jesus. Não há nenhum momento em que Jesus diga alguma coisa que não foi exatamente como ele disse. Então você pode confiar em Jesus. Você deve confiar em Jesus. Porque a ressurreição é a prova de que todas as suas palavras vão se concretizar. Eita, o Senhor agora vai derramar água sobre nós. Graças à ressurreição de Jesus, para concluir, podemos ter diante dos nossos olhos o fruto da ressurreição e anunciar isso ao mundo. Aqui está o fruto da ressurreição, a igreja, nossos irmãos transformados, a esperança que está no nosso coração e que ninguém consegue arrancar. É isso, gente, que é fruto da ressurreição. Duas aplicações para a sua vida. Duas aplicações para a tua vida toda. Primeiro, que quando a morte chegar, ela lhe encontre descansando na promessa de Jesus. Amém? E qual é a promessa de Jesus? Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Você fechará os olhos, e quando você tornar a abri-los, você pensará que é o sol, mas não é. É o rosto de Jesus. Gente, isso é muito maravilhoso. E a segunda aplicação, que você celebre a ressurreição todos os dias, não só hoje. Por quê? Porque nós temos o que o mundo inteiro procura. As pessoas querem viver e viver e viver. E elas tomam remédios para viver, e elas vão para a academia para viver mais, e elas fazem de tudo para viver mais. E nós temos a vida em nós. E vamos celebrar essa vida sempre. Cristo está em nós. Amém? Bendito seja o Senhor. Ore comigo. Ore comigo em gratidão. E depois nós vamos celebrar a ceia. Ó Senhor, nós te bendizemos porque tua ressurreição é a vida e é a nossa vida. Louvado seja teu nome. Obrigado por tua palavra nesta manhã, que nos fortalece e nos edifica e nos mostra que nós podemos descansar em ti. Podemos viver nessa confiança plena. Que o Senhor arranque de nós todo medo. Porque como tua palavra diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tu és o Deus que interrompe lutos. Oh Deus, como é maravilhoso isso, como é grandioso isso, como é precioso saber disso. Tu és um Deus, ó Pai, que desperta em nós perplexidade e temor diante daquilo que a vida nos traz, e o Senhor muda e altera conforme o teu agrado. Ó Senhor, tu és o Deus cujas palavras hão de se cumprir, e nós confiamos nelas. Senhor, que sejamos não só proclamadores da ressurreição, mas gente que vive como ressuscitada. Em nome de Jesus. Gente que vive como ressuscitada. Em nome de Jesus. Amém. Os ressuscitados, digam amém. Glória a Deus. Pastor Tiago tem a palavra para celebrarmos a ceia do Senhor. Bom, meus irmãos, nesse momento, então, de final de culto, vamos celebrar a ceia do Senhor, nessa manhã maravilhosa, onde celebramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, verso de número 6 ao verso de número 9. Apocalipse 19, do 6 ao 9, diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Alegremo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva, já está pronta. Para vestir-se, e foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreve isto. Felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas palavras são dignas, estas palavras são verdadeiras. Nós estamos aqui nesta manhã, neste ensaio. Quando você vai casar, você faz os ensaios para todo cerimonial. Esse momento é um ensaio para o casamento do Cordeiro, onde nós, a noiva de Cristo, nos encontraremos com o Senhor naquele grande dia. E o anjo perguntará, quem são esses, que as suas vestes são brancas, lavadas no sangue do Cordeiro? Então dirá o Senhor, o meu povo, e eu serei o seu Deus para todo sempre. Amém. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para nos auxiliar. Convidar aqui o Jefferson, o Léo, tá bom? Para distribuir os elementos. Nós vamos louvar o Senhor com as canções. Vou chamar também o nosso irmão Cleiton Girão. E também, cadê o Leandro? Está ali? Leandro também para nos auxiliar na distribuição dos elementos. 4 irmãos vão distribuir os elementos da ceia do Senhor. Eu peço aos irmãos que fiquem atentos, participe desse momento com alegria de coração. Louvemos ao Senhor Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua
Louvado seja o Senhor Deus. Bendito seja o Senhor. Que manhã maravilhosa, meus irmãos, na presença do nosso Senhor. Enquanto os irmãos continuam distribuindo os elementos, vamos pensando em tudo aquilo que nós ouvimos nesses dias, na sexta-feira, hoje pela manhã, acerca da mensagem da ressurreição, privilégio que o Senhor nos concede. Como é bom poder participar desse momento. Quantos irmãos distribuem? Dá para cantar mais uma? Mais que a neve? Vamos louvar o Senhor com mais uma canção, enquanto os irmãos encerram. Bendito. Vou perguntar. Que na cruz por nós padecer. Bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Toda igreja, eis esse sangue lavado, com roupas que tão alvas são. Louvemos ao Senhor, os pecadores remidos, perante seu Deus hoje estão. Vamos lá, em alto e bom som. Algo mais que a neve. Oh, Senhor, abençoa o teu povo. Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alto, aleluia, e serei. Quão espinhosa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profunda a chaga que nos prova o quanto Ele amou. Eis as chagas pureza. Só mais um então. O coro. Pois salvo que a o teu sangue. Só a igreja agora, só a igreja, vamos lá. Alvo mais. Aleluia. Alvo mais que a neve. Oh Senhor, sim, sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aplauda o Senhor. Aplauda não, que não dá para aplaudir, né? Amém. Meus irmãos, vamos então tomar parte nesses elementos da ceia do Senhor. Nós temos diante de nós os dois elementos, o pão, que representa o corpo de Jesus. Jesus diz acerca do pão que foi moído pelos nossos pecados. Tá bom? Você se acolhe aí? Dá certo. Pão que é partido por nós, em memória da celebração da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos tomar parte desse elemento da ceia do Senhor. Jesus, na noite da Páscoa, assentado com seus discípulos acerca do pão, ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. O corpo do Senhor aqui representado. Então o Senhor disse: comei dele todos, comamos o pão. Por semelhante modo, naquela mesma ocasião, ele tomou o cálice contendo o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus. E ele disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Disse o Senhor: bebei dele todos. Bebamos
o cálice do Senhor. Oremos ao Senhor em gratidão por esse momento e em seguida o pastor João estará interpretando a bênção apostólica. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por este momento de comunhão, por esta manhã chuvosa, por esse momento de celebração, onde estamos aqui celebrando a tua ressurreição. Nós, como noiva do Senhor, prepara-nos, ó Deus, para nos encontrarmos com o Senhor naquele grande e glorioso dia. Que possamos fazer parte das bodas do Cordeiro, daquela celebração maravilhosa. Porque o Senhor é aquele que interrompe luto para dar a vida eterna. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo. Confirma, Senhor, os nossos passos em tua santa presença. E ser conosco, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber, pois, a bênção com o nosso pastor João Eduardo. Meus irmãos, que maravilha, não é? E terminou muito gostoso, né? Deus esperou até o final para dar chuva aqui. Orei muito para não chover. Para os irmãos não reclamarem também do calor, senão Deus mandaria chuva. À medida que foi aumentando as reclamações, aí ele teve que nos abençoar com a chuva. Não é verdade, pastor? A piscina está liberada, viu? Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Após o culto. Após o culto. Após o culto. Vamos para a bênção apostólica, meus irmãos. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente.